Uma criança de apenas 8 anos entrou correndo na recepção da empresa, lágrimas escorrendo pelo rosto, e agarrou a perna do gerente aos gritos: "Por favor, não tire o trabalho da mamãe, ela está doente. A gente não tem mais ninguém." A mulher nem olhou para baixo, empurrou a criança de lado e mandou segurança expulsar as duas. "Mãe doente não produz, problema dela", disse com indiferença. Mas o que ela não sabia é que uma pessoa poderosa estava observando tudo dali. E quando descobriu quem aquela mãe realmente era, o choque foi devastador e mudou tudo para sempre. A segunda-feira amanheceu pesada para Márcia Regina Santos. Aos 47 anos, ela acordou às 5 da manhã com o corpo doendo, consequência das últimas sessões de quimioterapia que vinham sugando suas forças como uma maré silenciosa. Sentou-se na beira da cama estreita do apartamento de 2 cômodos, no bairro da Lapa, em São Paulo, e levou as mãos trêmulas ao rosto. As olheiras profundas que marcavam seu rosto contavam a história de noites mal dormidas, de dores que medicamento nenhum conseguia aliviar completamente, de um medo constante que roía por dentro. "Mamãe", a voz suave de Sofia veio do colchão ao lado. A menina de 8 anos já estava acordada, seus olhos castanhos grandes e preocupados fixos na mãe. "Tá tudo bem, filha. Volta a dormir", Márcia sussurrou tentando sorrir. Mas não estava tudo bem. A convocação do setor de recursos humanos chegara por mensagem na noite anterior. Comparecer imediatamente às 8 horas da manhã de segunda-feira. Assunto: desempenho profissional. Márcia sabia o que aquilo significava. Conhecia os códigos corporativos, a linguagem fria e distante que antecedia demissões. 2 anos como auxiliar de limpeza no Hospital Santa Cruz haviam lhe ensinado que, naquele lugar de luxo e eficiência, não havia espaço para a fraqueza humana. Levantou-se devagar, cada movimento um esforço consciente. O câncer de mama fora diagnosticado 4 meses atrás, em estágio inicial. Mas o tratamento era brutal. A quimioterapia deixava seu corpo exausto, suas mãos tremiam constantemente e a náusea era uma companheira fiel. Nas últimas semanas, havia faltado 3 consultas médicas e chegado atrasada ao trabalho em 4 ocasiões. Sabia que sua produtividade caíra, que não conseguia mais limpar os andares com a mesma velocidade de antes. Mas precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. "Mamãe, você vai sair de novo?", Sofia perguntou, sentando-se no colchão. A menina usava um pijama puído, 2 vezes remendado, mas seus olhos brilhavam com aquela luz que só as crianças ainda preservam, em meio à adversidade. "Preciso ir resolver uma coisa no trabalho, meu amor." "Posso ir com você? Não quero ficar sozinha." Márcia hesitou. A escola começava às 7, mas Dona Célia, a vizinha que costumava levar Sofia, havia viajado para o interior. Não tinha com quem deixar a filha. "Você vai comigo, mas precisa ficar quietinha, tá bem?" O trajeto de ônibus até o bairro Jardins foi silencioso. Márcia segurava a mão de Sofia com força, como se aquele toque fosse a única coisa que a mantinha ancorada à realidade. O Hospital Santa Cruz era uma imponente construção de vidro e aço, um templo da medicina de elite onde cada lustres custava mais que muitos ganhariam em uma vida inteira. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita, em contraste brutal com o calor sufocante das ruas lá fora. Ao entrar na recepção, Márcia sentiu o peito apertar. Amanda Ferreira, a recepcionista de 25 anos que sempre fora gentil com ela, desviou o olhar com desconforto. Aquele gesto simples disse tudo. Amanda sabia o que estava por vir. "Márcia, você precisa subir ao RH agora", Amanda disse baixinho, quase um sussurro. "Débora está esperando. Débora Cristina Almeida." O nome já era suficiente para fazer o sangue gelar. Aos 38 anos, a gerente de recursos humanos havia construído uma reputação de frieza implacável. Era conhecida por demitir funcionários sem pestanejar, por transformar desligamentos em espetáculos públicos de humilhação, por considerar empatia uma fraqueza corporativa. Diziam nos corredores que ela havia demitido uma mulher grávida por e-mail, sem sequer uma conversa presencial. "Bem, Sofia."
Márcia murmurou, segurando a mão da filha. Não pode subir, criança, Amanda disse, mas sua voz não tinha convicção. Mas, enfim, vai rápido. O elevador subiu devagar, cada andar eternidade. Sofia apertou a mão da mãe e sussurrou. Mamãe, você tá com medo? Um pouquinho, Márcia admitiu. Nunca mentira para a filha, mas a gente vai ficar bem, você vai ver. A sala de recursos humanos ficava no 5º andar, em um corredor silencioso, onde o carpete cinza abafava qualquer som. A porta estava entreaberta. Débora Cristina estava sentada atrás de uma mesa de mogno, repleta de pastas perfeitamente organizadas. Usava um terno preto impecável, cabelos presos em um coque severo, unhas vermelhas como sangue batucando impacientes na mesa. Ergueu os olhos quando Márcia entrou. Um sorriso frio, calculado, cruel, curvou seus lábios. Márcia Regina Santos, disse, como se estivesse lendo um atestado de óbito. Sente-se. Márcia sentou-se na cadeira diante da mesa, puxando Sofia para o colo. A menina tremia. Vou ser direta, Débora começou folheando uma pasta. Sua produtividade caiu 40% nos últimos 2 meses. Você faltou 3 dias consecutivos sem aviso prévio adequado. Chegou atrasada 4 vezes. Deixou 2 andares pela metade na semana passada. Eu posso explicar? Não precisa. Débora a interrompeu, erguendo a mão como se estivesse bloqueando palavras indesejadas. Problemas pessoais não são desculpa para incompetência profissional. Márcia sentiu a garganta apertar. Lágrimas queimavam seus olhos, mas ela lutou para mantê-las presas. Eu tenho câncer, disse, a voz mal saindo. Câncer de mama. Estágio inicial. Estou fazendo quimioterapia e isso é muito triste, realmente. Débora disse, sem um pingo de emoção genuína na voz. Mas este é o Hospital Santa Cruz, não uma instituição de caridade. Temos padrões de excelência a manter, não podemos carregar funcionários problemáticos. A palavra problemáticos ecoou no silêncio da sala como um... Márcia piscou, tentando processar aquela crueldade tão casual, tão naturalizada. Eu tenho atestados médicos, ela disse, tirando papéis amassados da bolsa com mãos tremendo. Os médicos disseram que eu preciso continuar trabalhando, que a rotina ajuda no tratamento psicológico, mas que eu posso ter dias ruins e... Atestados não mudam números. Débora cortou novamente. Pegou os papéis, nem olhou direito e os jogou de volta na mesa. Sua produtividade está abaixo do aceitável. Ponto final. Sofia começou a chorar silenciosamente, enterrando o rosto no ombro da mãe. Márcia a abraçou, sentindo o corpinho tremer. Por favor, eu preciso desse emprego, ela sussurrou. Eu tenho uma filha pequena, os remédios são caros, eu não tenho ninguém que... Não é minha função resolver sua vida pessoal, Débora disse, irritação clara na voz. Olhou para Sofia com uma sobrancelha erguida. E isso aqui é ambiente profissional, não lugar para a criança fazer escândalo. Ela não está fazendo escândalo, Márcia respondeu, uma pontada de raiva atravessando o medo. Ela está assustada porque está vendo a mãe dela ser tratada como lixo. Débora suspirou dramaticamente. Não estou tratando ninguém como lixo. Estou tomando uma decisão empresarial baseada em fatos. Você foi contratada para limpar andares. Você não está limpando os andares adequadamente. Logo, não há razão para manter você na folha de pagamento. É simples assim. Márcia tocou instintivamente o bolso da blusa, onde carregava um crachá antigo. Era um pedaço de plástico amarelado pelo tempo, com sua foto de 15 anos atrás e a inscrição Enfermeira Márcia Santos, UTI neonatal. Carregava aquele crachá como um amuleto, uma lembrança de quem ela fora antes, quando tinha orgulho da própria história. Quis explicar que já trabalhara ali, naquele mesmo hospital, mas não como faxineira. Quis contar que fora enfermeira-chefe da UTI neonatal, que salvara vidas, que era respeitada. Mas as palavras não saíram. Que diferença faria? Débora já havia decidido. Você conhece bem esse hospital, não é?
Márcia murmurou quase para si mesma. Já trabalhou aqui muito tempo? 3 anos, Débora respondeu com orgulho frio. Tempo suficiente para saber como as coisas funcionam. E aqui funciona assim. Ou você entrega resultados, ou você sai. Não há espaço para sentimentalismo. Eu também trabalhei aqui, Márcia começou. Há muito tempo eu era... Não me interessa. Débora cortou, sua paciência claramente esgotada. O que você foi ou deixou de ser, não importa. O que importa é que agora você é uma auxiliar de limpeza com desempenho insatisfatório. Sua demissão está autorizada. Você tem até sexta-feira para entregar seu uniforme e crachá. Sofia explodiu em soluços. Um choro alto, desesperado, que ecoou pela sala e vazou para o corredor. A menina escorregou do colo de Márcia e, em um movimento que ninguém esperava, correu até Débora, agarrando sua perna com força. Por favor! Sofia gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, não tire o trabalho da mamãe. Ela tá doente. A gente não tem mais ninguém. Por favor! Débora empurrou a menina de lado com uma expressão de nojo. Tire essa criança de mim. Sofia, vem aqui, Márcia disse, a voz quebrada, estendendo os braços. Mas a menina não soltou a perna de Débora, agarrada como um náufrago a uma tábua. Eu vou ser boa, Sofia chorou. Eu prometo, eu vou ajudar a mamãe. Ela vai melhorar. Não tira o trabalho dela. Não faz isso. Eu disse para tirar essa criança de mim, Débora gritou, perdendo a compostura. Puxou uma campainha na mesa. Em segundos, 2 seguranças apareceram na porta. Tirem essas 2 daqui, imediatamente. Os seguranças hesitaram. Um deles, Jorge, um homem de 40 e tantos anos, olhou para Márcia com pena. Conhecia-a dos corredores, sabia que ela era boa pessoa, trabalhadora. Senhora Débora, talvez possamos... Eu não pedi sua opinião. Débora vociferou. Tirem elas daqui, agora! Jorge avançou devagar, estendendo a mão para Márcia. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa mesmo. Márcia pegou Sofia nos braços. A menina se debatia, ainda chorando, ainda implorando. Não, mamãe, não deixa ela fazer isso, não deixa. Enquanto eram escoltadas para fora, o corredor começou a se encher de gente. Funcionários saíram de suas salas, atraídos pelo barulho. Enfermeiras, médicos, pessoal administrativo. Todos olhavam com uma mistura de pena e desconforto, e entre eles, no final do corredor, estava um homem de cabelos brancos, terno impecável, postura de quem carregava autoridade natural. Dr. Eduardo Carvalho Monteiro tinha 72 anos e era membro do Conselho Administrativo do Hospital Santa Cruz há 3 décadas. Fora diretor médico, depois conselheiro, e agora dedicava seu tempo a garantir que a instituição mantivesse não apenas excelência técnica, mas também humanidade. Ele observou a cena em silêncio. Viu Márcia sendo escoltada, abraçando a filha que chorava. Viu Débora parada na porta de sua sala, os braços cruzados, expressão de irritação. Viu os olhares dos funcionários, a vergonha coletiva. Algo naquela mulher o incomodou. Não era a situação em si. Demissões acontecem, ele sabia. Era algo mais profundo. O rosto dela, havia algo familiar. Márcia Regina Santos. Ele murmurou para si mesmo, franzindo a testa. O nome ressoava em sua memória como um eco distante, de onde conhecia aquele nome. Então, de repente, como um relâmpago cortando névoa, a memória o atingiu com força brutal. 15 anos atrás. A UTI neonatal. Seu neto, Gabriel, nascido prematuro de 7 meses, pesando apenas 800 gramas. Os médicos haviam dito que as chances eram mínimas. Hemorragia cerebral, pulmões subdesenvolvidos, infecções constantes. 3 semanas de agonia de ver aquele corpo minúsculo lutando para sobreviver. E havia uma enfermeira, uma mulher de olhos gentis e mãos firmes, que ficara 3 noites inteiras sem dormir para vigiar Gabriel.
que cantarolara baixinho para acalmar o bebê quando ele chorava, que alertara sobre uma sepse antes que aparecesse nos exames, salvando-o de uma infecção fatal, que abraçara Eduardo quando ele desabou em lágrimas, dizendo que seu único neto não sobreviveria. Márcia, ele sussurrou, a voz tremendo. Enfermeira Márcia. Virou-se para o segurança mais próximo. Parem, ordenou, e sua voz carregava uma autoridade que fez todos congelarem. Parem agora! Jorge soltou o braço de Márcia imediatamente. Doutor, Eduardo caminhou rapidamente pelo corredor, seu coração batendo forte. Márcia Regina Santos? Ele perguntou, parando diante dela. Márcia levantou os olhos confusa. Levou um momento para reconhecê-lo. Doutor Eduardo. Você se lembra de mim, ele disse, uma mistura de alívio e incredulidade na voz. Você lembra do Gabriel? As lágrimas voltaram aos olhos de Márcia, mas agora de outra natureza. O bebê da UTI, o prematurinho. Claro que lembro. Ele está com 15 anos agora, doutor. Eduardo disse, sua voz embargada. Está no time de basquete da escola. Tira notas excelentes. É saudável, forte, feliz. Graças a você. O corredor estava em completo silêncio. Débora, ainda na porta de sua sala, tinha o rosto pálido. O que está acontecendo aqui? Dr. Eduardo perguntou, mas já sabia, já entendia. Ela foi demitida, senhor. Jorge disse baixinho. Por baixa produtividade. Baixa produtividade. Dr. Eduardo repetiu, como se estivesse testando as palavras. Olhou para Márcia. Você está doente? Márcia assentiu, incapaz de falar. Câncer, Sofia disse, a voz pequena, mas firme. Mamãe tem câncer. Ela está fazendo quimioterapia, mas ela ainda vem trabalhar todos os dias, mesmo quando está com dor. Dr. Eduardo fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu, havia algo neles que fez Débora recuar um passo. Era uma raiva fria, controlada, mas devastadora. 15 anos atrás, ele começou, sua voz ecoando pelo corredor silencioso. Esta mulher salvou a vida do meu neto. Ela ficou 3 noites sem dormir. Ela detectou uma sepse antes dos exames. Ela segurou minha mão quando eu desabei. Ela cantou para meu neto quando ele chorava de dor. Virou-se para Débora. E você? Você estava prestes a jogar ela na rua. Porque ela está doente? Porque ela está lutando contra um câncer enquanto tenta sustentar uma filha? Senhor, eu não sabia. Débora começou, mas ele a cortou. Não sabia? Não se importou. Você olhou para os atestados médicos dela? Sim, mas você perguntou sobre a situação pessoal dela. Isso não é relevante para... Relevante? Dr. Eduardo repetiu, sua voz subindo. Uma funcionária está lutando contra um câncer e você acha isso não é relevante? Débora estava tremendo agora. Eu estava seguindo os protocolos da empresa. Produtividade abaixo do esperado, ausências não justificadas. Protocolos, ele disse com desdém. Você sabe quantas vidas essa mulher salvou quando trabalhava na UTI neonatal? Sabe quantas famílias dormiram tranquilas porque ela estava de plantão? Sabe quantas mães choraram de gratidão nos braços dela? Olhou ao redor para todos os funcionários que observavam. Este hospital foi construído sobre a ideia de cuidado, de compaixão, de entender que atrás de cada paciente, de cada funcionário, existe uma história humana. E nós esquecemos disso. Esquecemos que números não contam histórias completas, que produtividade não mede valor humano. Voltou-se para Márcia. Você deveria estar em tratamento médico integral. Não deveria estar limpando andares. Eu preciso trabalhar, Márcia sussurrou. Os remédios... Sofia, eu não tenho opção. Agora tem, Dr. Eduardo disse com firmeza. A partir de agora, você está oficialmente readmitida no Hospital Santa Cruz, não como auxiliar de limpeza, como coordenadora do novo programa de valorização de funcionários que vamos criar.
com salário adequado, com plano de saúde completo e com todo o suporte necessário para seu tratamento. Senhor, eu não posso... Márcia começou, mas ele ergueu a mão. Você salvou meu neto. Deixe-me retribuir. Por favor. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Márcia agora. Sofia agarrou-se às pernas da mãe, chorando também, mas de alívio. Dr. Eduardo olhou para Débora. Você está temporariamente removida de sua posição enquanto investigamos suas práticas de gestão. E vai passar os próximos 3 meses trabalhando diretamente com Márcia, aprendendo o que significa tratar funcionários como seres humanos. Senhor, não é negociável, ele cortou. Você tem 2 escolhas. Aceita a transferência temporária e aprende, ou pede demissão. Decida agora. Débora olhou ao redor, vendo os rostos dos colegas. Alguns com satisfação mal disfarçada, outros com pena. Ela sabia que sua reputação estava arruinada. Sabia que as pessoas a viam como a vilã desta história. Eu aceito a transferência, ela disse, a voz mal saindo. Ótimo, Dr. Eduardo disse. Voltou-se para os funcionários reunidos. E que isso sirva de lição para todos nós. Este hospital só é grande porque as pessoas que trabalham aqui são grandes. E grandeza não se mede em produtividade ou números. Se mede em caráter, compaixão e cuidado. Olhou para Márcia. Você se importa de vir à minha sala? Há muitos detalhes para acertar. E gostaria que conhecesse Gabriel novamente. Ele vai adorar saber que a enfermeira que salvou sua vida está de volta. Márcia assentiu, ainda em choque. Sofia sorriu pela primeira vez naquela manhã terrível. Enquanto caminhavam pelo corredor, doutor, Eduardo sussurrou para Márcia. Você plantou bondade quando não esperava nada em troca, e a vida encontrou uma forma de retribuir, porque é assim que o universo funciona. O que você dá, volta. Márcia tocou o crachá antigo no bolso. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Cuidei de um bebê. Não, Dr. Eduardo disse. Você fez mais que isso. Você me ensinou que medicina não é apenas sobre técnica. É sobre humanidade. É sobre ver a pessoa além do paciente. Isso mudou a forma como pratico medicina até hoje. Sofia olhou para trás e viu Débora ainda parada na porta de sua sala, os ombros caídos, o rosto pálido. Por um momento, sentiu pena. Não era certo se alegrar com o sofrimento de alguém, mesmo de alguém que fora cruel. Mamãe, ela sussurrou, a moça está triste. Eu sei, Márcia disse, olhando também. Mas às vezes precisamos cair para aprender a levantar melhor. Às vezes precisamos perder para entender o valor do que temos. Nos dias seguintes, a história se espalhou pelo hospital como um vírus. Funcionários que nunca haviam falado com Márcia procuravam-na para agradecer. Diziam que sua história lhes dera esperança, que mostrara que dignidade não se perde com adversidade, que bondade não é fraqueza. Débora, pela primeira vez em sua vida, teve que trabalhar ao lado das pessoas que costumava demitir. Teve que ouvir histórias de mães solteiras lutando para sobreviver, de pais com filhos doentes que trabalhavam turnos duplos, de imigrantes que mandavam cada centavo para famílias em outros países. E algo nela começou a mudar. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Uma semana depois da cena no corredor, Débora bateu na porta do pequeno escritório que Márcia ocupava temporariamente. Posso entrar? Perguntou, hesitante. Márcia olhou para cima dos papéis. Claro. Débora entrou devagar, como se estivesse pisando em campo minado. Sentou-se na cadeira diante da mesa, as mãos tremendo levemente. Eu queria pedir desculpas. Ela começou, sua voz mal saindo. Pelo que fiz, pelo que disse, por como tratei você e sua filha. Márcia ficou em silêncio por um momento, observando a mulher diante dela. Débora parecia menor, mais frágil, sem a armadura de arrogância que costumava usar. Você me machucou, Márcia disse finalmente. Machucou minha filha.
Nos fez sentir como lixo, como descartáveis. Isso não se esquece facilmente. Eu sei, Débora sussurrou. Eu sei e sinto muito, mas não sei se desculpas são suficientes. Provavelmente não são, Márcia admitiu. Mas são um começo. Por que você não contou? Débora perguntou de repente. Por que não disse que havia sido enfermeira aqui? Que salvara o neto do Dr. Eduardo? Isso teria mudado tudo. Márcia se recostou na cadeira. Porque não deveria precisar de um passe especial para ser tratada com dignidade. Eu, como faxineira, deveria receber o mesmo respeito que eu como enfermeira. O trabalho mudou, mas meu valor como ser humano não. As palavras atingiram Débora como um soco. Você está certa, ela disse, lágrimas começando a escorrer. Eu nunca vi isso. Nunca vi que todas aquelas pessoas que demiti, que humilhei, que tratei como números, eram seres humanos com histórias, com lutas, com dignidade. E agora? Márcia perguntou. Agora que você vê, o que vai fazer? Débora limpou as lágrimas. Mudar, tentar mudar. Não sei se vou conseguir. Não sei se dá para desfazer tudo o que fiz, mas quero tentar. Então tente, Márcia disse simplesmente. Não por mim, por você, porque no final nós temos que conseguir dormir à noite com nossas escolhas. Débora assentiu, levantando-se para sair. Na porta, hesitou. Aquele crachá que você carrega no bolso, você nunca mostrou para ninguém antes, né? Não, Márcia admitiu. Carrego como lembrança de quem eu era, mas não como prova de valor. Porque meu valor não depende de um cargo. Depende de como trato as pessoas. E isso não muda. Nos meses seguintes, o Hospital Santa Cruz passou por uma transformação radical. O programa de valorização de funcionários, criado por Márcia, revolucionou a cultura institucional. Foram implementados protocolos de apoio para funcionários com problemas de saúde, programas de escuta ativa, canais de denúncia de abuso e um sistema de promoção baseado não apenas em produtividade, mas em caráter e compaixão. Débora, trabalhando diretamente com Márcia, aprendeu a ver números como pessoas. Aprendeu que por trás de cada ausência havia uma história. Por trás de cada atraso, uma luta. Por trás de cada baixa produtividade, um ser humano tentando sobreviver. E algo surpreendente aconteceu. Quando os funcionários se sentiram valorizados, quando foram tratados com dignidade, a produtividade do hospital disparou. As pessoas trabalhavam melhor porque se sentiam vistas, porque sabiam que importavam. Gabriel, o neto de Dr. Eduardo, visitou o hospital em um sábado ensolarado. Aos 15 anos era um jovem alto, saudável, cheio de vida. Quando viu Márcia, correu para abraçá-la. Vovô me contou tudo, ele disse sorrindo. Você salvou minha vida quando eu era bebê e agora está salvando o hospital inteiro. Não salvei nada, Márcia disse rindo. Só lembrei as pessoas de algo que elas já sabiam, que bondade importa. Não, Gabriel disse sério. Você fez mais que isso. Você mostrou que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias, que não precisa ser rico ou poderoso para mudar vidas. Só precisa se importar. Sofia, que havia se tornado uma visitante regular do hospital aos sábados, aproximou-se timidamente. Oi, ela disse para Gabriel. Você é o bebê que mamãe salvou? Fui, Gabriel respondeu abaixando-se para ficar na altura dela. E você é a menina mais corajosa que eu já conheci. Vovô me contou como você lutou pela sua mãe. Sofia corou. Eu só não queria perder ela. E não vai perder, Gabriel disse firmemente, porque sua mãe é forte e porque agora ela tem todo o suporte necessário. Meu avô vai garantir isso. Dr. Eduardo, observando a interação, sentiu os olhos marejar. 15 anos atrás, pensara que perderia seu neto. Agora, via aquele jovem saudável e forte conversando com a filha da mulher que o salvara. A roda da vida completava um círculo perfeito. Márcia, ele chamou, aproximando-se. Tenho uma proposta. Márcia virou-se curiosa.
Quero criar uma sala especial no hospital, um espaço dedicado a você, não como monumento, mas como símbolo. Um lugar onde funcionários possam ir quando se sentirem sobrecarregados, quando precisarem de apoio, quando sentirem que ninguém os vê. Um lembrete constante de que cada pessoa importa. Não é necessário. Márcia começou, mas ele a interrompeu. É necessário sim, porque você transformou este lugar, não apenas para você, mas para todos. E as futuras gerações de funcionários precisam saber que alguém lutou por eles, que alguém provou que dignidade não é negociável. E assim foi feito. 3 meses depois, em uma cerimônia emocionante, a Sala Márcia Santos, espaço de acolhimento, foi inaugurada no 3º andar. Era um lugar confortável, com sofás macios, luz natural, plantas, um espaço de silêncio onde funcionários podiam descansar, chorar, respirar. Na parede principal, uma placa contava a história de uma enfermeira que se tornou faxineira, que se tornou símbolo de resistência e dignidade. E terminava com uma frase simples: bondade sempre retorna. Na cerimônia de inauguração, Márcia fez um breve discurso. Sua voz, antes tão hesitante, agora ecoava clara pelo auditório lotado. Eu não sou especial, ela começou. Não fiz nada extraordinário, só cuidei de um bebê. Só tentei continuar trabalhando mesmo doente. Só lutei para sustentar minha filha. Coisas que milhões de pessoas fazem todos os dias, em silêncio, sem reconhecimento. Olhou ao redor, para os rostos atentos. Mas aprendi uma lição fundamental. O mundo tenta nos convencer que alguns trabalhos valem mais que outros, que algumas pessoas importam mais que outras, que dignidade é proporcional a cargo ou salário. E isso é mentira. A dignidade de uma faxineira é igual à dignidade de um médico. O valor de uma recepcionista é igual ao valor de um diretor, porque valor humano não se mede em caráter. Lágrimas escorriam pelos rostos de muitos funcionários. Alguns haviam sido demitidos por Débora e readmitidos depois. Outros quase foram. Todos sabiam que podiam ter sido Márcia. Então usem este espaço, Márcia continuou. Quando se sentirem invisíveis, venham aqui. Quando se sentirem descartáveis, lembrem-se, vocês importam. Sempre importaram, sempre vão importar. E se alguém tentar lhes dizer o contrário, lutem, com dignidade, com bondade, mas lutem, porque vocês merecem. Aplausos ecoaram pelo auditório. Doutor, Eduardo limpou as lágrimas discretamente. Sofia, sentada na primeira fileira, sorriu orgulhosa para a mãe. E Débora, no fundo do auditório, percebeu o peso de todos os anos que passara destruindo pessoas. Percebeu quantas Márcias ela criara, quantas Sofias ela fizera chorar, e jurou para si mesma que dedicaria o resto de sua vida a consertar o que quebrara. Nos anos seguintes, a transformação de Débora surpreendeu a todos. De gerente temida, tornou-se assistente social dedicada, trabalhando especificamente com funcionários em situação de vulnerabilidade. Usou toda a sua experiência prévia, todo aquele conhecimento sobre como o sistema podia ser cruel, para construir redes de proteção. Uma tarde, 5 anos após a cena no corredor, Débora bateu novamente na porta do escritório de Márcia. Agora era um escritório maior, com vista para a cidade, apropriado para a diretora do programa de humanização. Posso entrar? Ela perguntou. Sempre, Márcia respondeu sorrindo. Débora sentou-se e pela primeira vez em anos parecia queria te contar. Lembra da Amanda, a recepcionista? Claro, como está ela? Eu a indiquei para gerente de atendimento. Foi aprovada ontem. E sabe o que ela me disse? Disse que quer criar um treinamento baseado em empatia, que quer transformar o atendimento do hospital. Márcia sorriu. Isso é maravilhoso. É, Débora concordou. E é por sua causa. Você plantou uma semente e agora está crescendo uma floresta. Não foi só eu, Márcia disse.
Foram todos, você incluída. Você teve a coragem de mudar. Isso não é fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz, Débora admitiu. Reconhecer o quanto de dor causei. Quanto orgulho idiota destruiu vidas, mas precisava ser feito. As duas ficaram em silêncio confortável por um momento. Então Débora disse: sabe o que mais me marcou naquele dia? Quando Sofia te abraçou depois de tudo. Ela não tinha raiva, só tinha alívio. E eu pensei, como uma criança de 8 anos pode ser mais madura que eu? Crianças entendem o que realmente importa, Márcia disse. Amor, segurança, bondade. Nós, adultos, complicamos tudo com ego e poder e orgulho. Você salvou minha alma, Débora disse de repente. Da mesma forma que salvou Gabriel, eu estava morrendo por dentro, transformada em monstro. E você me mostrou que ainda havia tempo de voltar a ser humana. Márcia estendeu a mão através da mesa, segurando-a de Débora. Sempre há tempo, sempre. Sofia, agora com 13 anos, crescia assistindo à transformação do hospital. Via como sua mãe influenciava vidas. Como a bondade que sua mãe plantara anos atrás continuava crescendo, ramificando-se, tocando pessoas que nem sabiam da história original. Uma tarde, Sofia perguntou à mãe: por que você perdoou a Débora, depois de tudo que ela fez? Márcia pensou cuidadosamente antes de responder. Porque guardar raiva é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. E porque todo mundo merece uma chance de mudar. Não significa esquecer o que aconteceu, significa escolher não deixar que aquilo te defina para sempre. Mas e se ela não tivesse mudado? E se continuasse ruim? Aí o perdão seria só por mim, Márcia explicou, para me libertar do peso do ressentimento. Mas ela mudou. E isso mostra que pessoas não são seus piores momentos. São a soma de todas suas escolhas. Sofia abraçou a mãe. Quando eu crescer, quero ser como você. Não, Márcia disse gentilmente. Quando você crescer, quero que você seja você mesma. Melhor que eu. Mais forte, mais sábia, mas sempre bondosa. Sempre. Os anos passaram. O programa de humanização do Hospital Santa Cruz tornou-se modelo nacional. Outros hospitais começaram a implementar políticas similares. Márcia foi convidada para palestras, conferências, entrevistas. Mas ela nunca esqueceu de onde vinha. Todo mês, dedicava um dia para almoçar com as faxineiras, as recepcionistas, os seguranças. Sentava com eles, ouvia suas histórias, garantia que sabiam que importavam. E sempre carregava no bolso aquele crachá antigo, não como prova de valor, mas como lembrança de quem fora, de onde estivera, de como a vida é circular e imprevisível e às vezes surpreendentemente justa. Gabriel cresceu e decidiu ser médico, não pela tradição familiar, mas porque queria retribuir. Queria salvar bebês como fora salvo. Queria ser para outras famílias o que Márcia fora para a sua. Na formatura de medicina, aos 24 anos, Gabriel dedicou seu juramento a Márcia. Esta mulher me deu a vida 2 vezes, ele disse, apontando para ela na plateia. Primeiro, quando salvou meu corpo. Depois, quando ensinou ao hospital que humanidade importa quanto técnica. Márcia, agora aos 55, cabelos grisalhos, mas olhos ainda brilhantes, chorou. Doutor, Eduardo, sentado ao seu lado, segurou sua mão. Você salvou meu neto, ele sussurrou. 15 anos depois, aquele ato de bondade salvou você, porque a bondade sempre retorna. Sempre retorna, Márcia repetiu, sorrindo através das lágrimas. Naquela noite, em seu apartamento que agora era maior e mais confortável, Márcia colocou Sofia para dormir. A menina segurava uma foto emoldurada, a imagem da inauguração da sala, com mãe e filha sorrindo lado a lado. Mamãe, Sofia murmurou, sonolenta. A professora pediu para a gente escrever sobre nosso herói. Posso escrever sobre você? Márcia sentiu o peito apertar de emoção, acariciou os cabelos da filha. Pode, meu amor,
Mas lembra, heroísmo não é sobre fazer coisas grandes e espetaculares. É sobre fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. É sobre ser bondoso, mesmo quando o mundo é cruel com você. É sobre não perder sua humanidade, mesmo quando tudo está difícil. É isso que você fez, né, mamãe? Sofia disse bocejando. Quando aquela moça foi má com você, você não ficou má também. Você continuou boa. Tentei, Márcia disse. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente quer revidar, quer ser cruel de volta. Mas aí a gente se torna igual à pessoa que nos machucou. E aí, quem perde somos nós. Sofia assentiu, quase dormindo. Quando eu crescer, quero ser igual você. Quero ajudar as pessoas. Quero ser bondosa mesmo quando for difícil. Márcia beijou a testa da filha, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Você já é, meu amor. Você já é. Saiu do quarto e foi até a pequena sacada do apartamento. A cidade de São Paulo se estendia à sua frente, milhões de luzes piscando na noite. Pensou em todas as histórias sendo vividas naquele momento exato, em todas as pessoas lutando, sofrendo, amando, sobrevivendo. Pensou em Débora, que agora trabalhava no setor de humanização e havia encontrado na humildade uma força que a arrogância nunca lhe dera. Pensou em Amanda, que florescia como gerente compassiva. Pensou em Patrícia, Renata e todos os funcionários que agora tinham voz. Pensou em Gabriel, saudável e forte, voluntariando para ajudar crianças. E pensou em si mesma, 15 anos atrás, uma enfermeira dedicada que ficara 3 noites sem dormir para salvar um bebê. Nunca imaginara que aquela bondade voltaria para ela de forma tão poderosa, justamente quando mais precisava. Tocou o medalhão que agora usava no pescoço, um presente de Dr. Eduardo. Dentro havia uma foto minúscula de Gabriel recém-nascido em sua incubadora, e do outro lado, uma foto recente de Sofia sorrindo. A bondade retorna, ela murmurou para a noite. Sempre retorna. No Hospital Santa Cruz, uma placa dourada no saguão principal resumia a transformação da instituição. Havia sido inaugurada no aniversário de 1 ano do programa de humanização, e suas palavras eram lidas diariamente por milhares de pessoas. Família não é apenas quem nos dá a vida. Família é quem faz nossa vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. Família é quem nos trata com dignidade quando o mundo nos esquece. Riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em caráter. Não em posses, mas em bondade. Não em poder, mas em compaixão. Plante bondade. Trate todos com dignidade. Ajude sem esperar retorno. Porque a vida é uma roda, e o que você faz volta. Sempre volta. E quando voltar, que você esteja pronto para receber com o coração que plantou, generoso, humilde e grato. Abaixo da placa, uma foto. Márcia Regina Santos, enfermeira que salvou vidas, auxiliar de limpeza que quase foi esquecida, coordenadora que transformou uma instituição, mãe que ensinou a filha que dignidade não se perde, mulher que provou que bondade nunca é vão. E ao lado da foto, uma frase simples que resumia tudo. Ela salvou. 15 anos depois, aquele ato de bondade salvou ela, porque a bondade sempre retorna. Sofia cresceu vendo aquela placa todos os dias quando visitava a mãe no trabalho. Cresceu entendendo que o mundo pode ser cruel, mas que não precisamos ser cruéis de volta. Que dignidade é uma escolha que fazemos todos os dias. Que bondade não é fraqueza, é força. Anos depois, quando se formou médica, sim, médica, como a mãe um dia fora enfermeira, Sofia escolheu trabalhar no Hospital Santa Cruz. Escolheu a UTI neonatal. Escolheu seguir os passos da mãe, salvando bebês, tratando famílias com compaixão, sendo a luz na escuridão de alguém. E quando a perguntavam por que escolhera aquele caminho, ela sempre respondia com a mesma história. A história de uma menina de 8 anos que viu a mãe ser humilhada, mas que também viu a bondade vencer. Que aprendeu que caráter não se quebra com adversidade,
só se revela. Márcia Regina Santos, aos 65 anos, aposentou-se como diretora de humanização do Hospital Santa Cruz. Viu sua filha se formar. Viu Gabriel se tornar médico também. Viu centenas de vidas sendo transformadas pelo programa que ajudara a criar. Viu Débora, redimida e humilde, tornar-se uma das melhores assistentes sociais do hospital. E em sua festa de aposentadoria, rodeada de pessoas que amava e que a amavam de volta, Márcia fez um último discurso. Eu não deveria estar aqui hoje. Deveria ter sido descartada como lixo há 17 anos, mas a bondade me salvou. Não a bondade dos outros apenas, mas a minha própria. A bondade que plantei voltou para mim quando mais precisei. Então eu deixo este legado. Sejam bondosos, sempre. Porque vocês nunca sabem quando aquela bondade vai voltar, e quando voltar, vai ser exatamente no momento que mais precisarem. Aplausos, lágrimas, abraços. E Sofia, agora médica de 27 anos, sussurrou para a mãe: Você me ensinou que heroísmo não é sobre capas e superpoderes. É sobre levantar todos os dias e escolher ser bom, mesmo quando é difícil. É sobre manter sua dignidade, mesmo quando tudo desaba. É sobre plantar bondade, mesmo sem garantia de colheita. Márcia abraçou a filha, sentindo um círculo se fechar. A menina que chorara desesperada naquela sala de RH agora era uma mulher forte, compassiva, pronta para levar adiante o legado de bondade. A bondade retorna, minha filha, Márcia sussurrou. Sempre retorna. E quando retornar para você, e vai retornar, você vai entender que valeu a pena. Cada momento difícil, cada lágrima, cada luta, valeu a pena. E na janela do hospital, o sol se punha sobre São Paulo, lançando raios dourados sobre a cidade. Dentro daquelas paredes, centenas de histórias estavam acontecendo. Bebês nascendo, vidas sendo salvas, bondade sendo plantada, e em algum momento futuro, aquela bondade retornaria, como sempre retorna. Porque no fim, somos todos apenas seres humanos tentando sobreviver neste mundo complicado. E se não formos bondosos uns com os outros, o que nos resta? A bondade não é fraqueza. A dignidade não se perde. E o amor sempre vence. Sempre.